Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E hoje vamos refletir sobre por que algumas orações não resolvem os nossos sofrimentos. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, das várias ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática imediatamente. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, 19 horas 19 minutos, eu vou transmitir lives através do YouTube, através do Facebook e do Instagram, simultaneamente. E a cada transmissão eu apresento um conteúdo diferente. Espero vê-lo ou espero vê-la em todas essas lives. Então, boa noite a todos que estão aqui presentes. É natural nós considerarmos o nosso problema como um espinho terrível nos espetando. E muitas vezes nós ficamos agoniados achando que essas penas ou esses sofrimentos, eles são eternos. Mas existem penas ou existem sofrimentos eternos? Não. Não existem penas eternas. Tudo tem conserto. Tudo tem solução. Por exemplo, quando se constrói um navio e se lança ao mar, esse navio não tem toda uma assistência, tem comandantes, pilotos, maquinistas, tem marinheiros e cada um realiza a sua função para dar essa assistência ao navio. Então, se ocorre alguma avaria no navio, isso exige o máximo de esforço para recuperar essa avaria. E se apesar do esforço ocorrer algum sinistro, o assunto passa para estudos para evitar que novos barcos sejam construídos com mais segurança. E da mesma forma também acontece com os aviões, que conta com mecânicos treinados em cada aeroporto para dar assistência ao avião. O automóvel também possui vários postos de abastecimento e postos de serviço, não só na cidade, mas também na estrada. Uma locomotiva, ela transita sobre os trilhos e também de chaves condicionadas que direcionam o trem para um caminho ou para outro caminho na velocidade adequada para cada trajeto. E a fábrica também possui supervisores e técnicos para dar assistência. Um hospital funciona com médicos, enfermeiros e toda uma equipe da área da saúde que dá suporte a essa assistência necessária para o paciente. Então, em todas as formações humanas e respeitáveis, tudo está previsto, de acordo com o trabalho, ou de modo que o trabalho seja protegido e os erros sejam retificados. E assim, a cada situação se aproveita com a experiência, se aprende com a experiência. E da mesma forma também acontece conosco, cujas obras que nós realizamos necessitam de renovação constante, de tempos em tempos. E para nós entendermos isso, é importante nós recordarmos que a nossa vida é uma verdadeira escola. Ou seja, a cada dor, a cada obstáculo, eles aparecem com uma lição de aprendizado que nós precisamos. Então, na oração dominical do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou aquela parte que diz assim, nos livre do mal, nós não devemos entender como afastamento da luta, ou seja, afasta da gente todo o mal que aparecer. Não é isso que ele quis dizer. Não foi isso que ele quis dizer. Nós devemos entender esse nos livre do mal como não nos colocar em situações onde não teremos o aprendizado que precisamos. Ou não nos afastes da luta,
ou não nos afastes dos lugares de luta, para nós aprendermos a cooperar na execução da vontade de Deus, quando, como e onde for necessário. Então imagine você se a cada problema, a cada dificuldade, nós fizéssemos uma oração e o problema fosse resolvido, que o problema desaparecesse. Nós não aprenderíamos nada. E encontramos pessoas que pensam que não devem ter problemas na vida, que a vida é ser feliz o tempo todo. E quando aparece um problema, essa pessoa entende como sendo uma anormalidade que não deveria estar acontecendo. Então a nossa vida é uma grande escola. Então, é impossível assimilar os ensinamentos quando nós fugimos às lições. Então, se nós queremos crescer interiormente, nós precisamos aprender. Para aprender, nós precisamos saber. E para saber, nós não podemos fugir às lições. E aí o tema de hoje é: por que algumas orações parecem não resolver os nossos sofrimentos? Por que algumas orações parecem não resolver os nossos sofrimentos? Bom, isso acontece quando nós pedimos algo que não constitui a nossa real necessidade. Então, se nós pedimos algo que nós realmente não precisamos, ou que Deus acha que nós não precisamos, nós não vamos ser atendidos. Ou quando nós ameaçamos alguém, ou quando fazemos alguma exigência nessa oração, também nós não somos atendidos. Pois quando isso acontece, envolve a nossa rebeldia ou mesmo a nossa ignorância. É o desconhecimento do que é Deus. Então, o que é Deus? Sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema. E nós podemos encontrar uma prova da existência de Deus nos baseando naquele axioma em que a gente diz que não há um efeito sem causa. Então, se nós procurarmos tudo que não é obra do homem, a nossa razão vai responder aonde está a prova da existência de Deus. Então, na rebeldia, na ignorância, está faltando humildade para nós confiarmos em Deus. E uma vez eu ouvi uma pergunta: você acredita em Deus? E a resposta foi: depende de qual Deus você está falando. Então é importante nós entendermos que o Deus maior, o Deus universal, ele criou tudo. E tanto que já aconteceu comigo uma experiência assim num hospital onde eu estava fazendo um trabalho voluntário. Eu cheguei num quarto onde tinha uma senhora já nos últimos momentos de vida e os familiares em volta. E uma das filhas, ela não estava aceitando a partida da mãe. A mãe, ela era o esteio da família, ela era o ponto central da família, era a mãe que decidia tudo. E a filha ficava falando: o que vai ser da gente? Como é que a gente vai resolver os nossos problemas se a nossa mãe que resolvia tudo? Aí aos poucos ela foi refletindo e percebendo que eles unidos teriam condições de resolver as dificuldades. Então, e ela, num determinado momento, ela disse que estava revoltada com Deus porque estava levando a mãe dela. E aí eu perguntei para ela assim: qual é o tamanho de Deus para você? E a resposta dela foi assim: bom, Deus é do meu tamanho, é do seu tamanho, é do tamanho dele, do tamanho dela. Eu falei: nossa, que Deus pequeno, porque eu tenho 1,58 m de altura, esse Deus é muito pequeno. Então, o Deus é aquele Deus que criou a nós, criou todo o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral,
criou o planeta Terra, criou todos os planetas, os vários sistemas, não só o sistema solar, mas os vários sistemas. Então, para Deus criar tudo isso, ele tem que ser maior do que tudo isso. Você não acha? Aí ela concordou que Deus é muito maior do que eu, muito maior do que ela mesma. Então é importante nós termos um entendimento do tamanho de Deus, porque Deus não pode ser entendido como um ser antropomórfico, ou seja, Deus não pode ser entendido como uma pessoa, um velhinho de barba com cajado, sentado no trono e dando ordens e julgando um ao outro. Deus não é assim. Deus é amor. Ele, como nosso Pai, quer o nosso bem. Então tudo que nós estamos recebendo é para o nosso bem. E tem um livro onde eu me baseei também, O Profeta, que eu já apresentei algumas vezes aqui. Então o livro O Profeta, de Khalil Gibran, acho que muitos devem conhecer Khalil Gibran. Para quem não se lembra de Khalil Gibran, é nesse livro aqui, O Profeta, que consta aquela frase: seus filhos não são seus filhos. Então nesse livro ele fala sobre a oração. Ele diz assim, que se nós oramos na aflição e na necessidade, nós também deveríamos orar na alegria e nos tempos de abundância. Então ele diz assim que muitos de nós oramos apenas para pedir e dificilmente nós oramos para agradecer. E eu estava assistindo uma palestra também de uma escola de filosofia, Nova Acrópole, onde a professora Lúcia Helena Galvão, ela disse assim: se nós só buscamos por Deus quando nós sofremos, o que a vida vai fazer conosco? Então, se nós só buscamos Deus quando sofremos, o que a vida vai fazer conosco? Vai fazer com que nós soframos mais, para que a gente fique sempre em busca de Deus. Não faz sentido? Então, quando nós dizemos aquela frase na oração lá do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, nós devemos prestar atenção se nós não estamos querendo dizer seja feita a tua vontade desde que seja a minha. Então, há caso onde se pede aos céus os direitos à felicidade e fica faltando nós cumprirmos com os nossos deveres de forma correta, de forma irrepreensível para com os outros e também para conosco mesmos. Então tudo que nós fazemos retorna para nós. Então quando nós alimentamos o mal em nossos pensamentos, palavras e ações, pela lei de causa e efeito, nós recebemos o retorno das nossas próprias ações. Então aquelas energias negativas surgem como inconveniências pequeninas. Então quando nós emitimos energias negativas, elas surgem como inconveniências pequeninas, que devem ser evitadas. Da mesma forma como se trata o foco de uma pequena infecção. Então, quais são os recursos disponíveis que nós temos para evitar pequenas inconveniências? Para evitar que essas pequenas inconveniências produzam essas energias negativas. Então, os recursos que nós temos disponíveis são o silêncio, a tolerância, o trabalho e também a oração. E é importante a gente perceber também que quando a gente se silencia, a gente começa a tolerar as situações à nossa volta, quando começamos a realizar trabalhos, quando fazemos orações, nós mudamos de sintonia, mudamos aquela energia negativa para algo positivo, porque estamos produzindo algo positivo. Boa noite, mãe. Alderísia escreveu assim: boa noite, deu vontade de ler O Profeta, de Khalil Gibran. É legal, se você já leu, recomendo a releitura, é muito bom. E para quem não leu, também recomendo a leitura. Só que não é uma leitura fácil, é uma leitura que tem que ser feita linha por linha,
frase por frase, e cada frase deve ser degustada, para que a gente possa assimilar os ensinamentos. O livro é pequenino, é bem fininho também, mas de uma profundidade muito grande. Então vamos prosseguindo aqui. Então, como a vontade de Deus é endereçada a cada um de nós? Bom, a vontade de Deus é endereçada a cada um de nós junto de cada lição ou ensinamento. Assim, Ele concede os recursos que cada um de nós necessita para o nosso real enriquecimento. Então, Ele endereça para nós as lições e também endereça para nós os recursos para que nós possamos assimilar as lições. E muitas vezes nós olhamos apenas as lições como sendo problemas e não como sendo oportunidades de aprendizado. Quando nós vemos que são oportunidades de aprendizado, conseguimos identificar também os recursos que Deus manda junto com esse aprendizado para que nós possamos aprender. E quando nós entendemos isso, deixamos de sofrer. Então, de que forma esses recursos aparecem na nossa vida? Então, as bênçãos desses recursos aparecem nas ocorrências do nosso dia a dia, em forma de trabalho nos pequenos sacrifícios. A família que exige compreensão da nossa parte, alguma obrigação social que nós devemos cumprir, um companheiro de jornada que pede auxílio e entendimento. E tem muitos que quando recebem esses recursos falam assim: ai, meu karma. Só que a pessoa está reclamando ao invés de agradecer. Se a pessoa agradecer pela oportunidade que está recebendo de ter o ensinamento e ter o recurso junto, esse sofrimento deixa de existir. E a pessoa não vai falar mais, ai, meu karma. E vai falar, graças a Deus, ou gratidão, meu Deus. Então é necessário nós nos esforçarmos nas ações. O que é nós nos esforçarmos nas ações? É nós pensarmos o bem e fazermos o bem. Não apenas pensar, mas também colocar em prática o bem. De nós ensinarmos o bem e fazermos o bem. E é importante nós entendermos que o erro de uma pessoa, independente do local ou de qualquer lugar que ele esteja ou ela esteja no globo, nós vamos receber essa influência. Nós vamos ser afetados. Então, quando uma pessoa erra em qualquer lugar do globo, nós somos afetados. Enquanto nós não percebemos isso, nós podemos ver o exemplo na nossa família consanguínea. Por exemplo, quando uma pessoa está doente na família, afeta os demais da família. E quando uma pessoa erra, também influencia os demais. Mas também quando uma pessoa faz algo de bom, beneficia os demais. Então, quando nós formos entendendo esse contexto, nós vamos conseguindo ampliar cada vez mais essa visão até compreendermos a família universal. Se nós não tivermos esse entendimento, quando nós fazemos uma prece, quando nós fazemos uma oração, muitas vezes ele será eu quero. Então essa é a diferença de nós entendermos que o erro de uma pessoa afeta muitas pessoas. Afeta a nós também, independente do local onde a pessoa esteja. Então, quando nós entendermos que existe uma família universal, nós não vamos falar mais eu quero, nós vamos mudar essa frase. Mas quando nós falamos eu quero, nós estamos envolvidos pelos nossos desejos, pelas nossas exigências, pelos nossos interesses pessoais. E normalmente acompanha falta de sensatez e falta de amor. E quando nós entendermos que existe uma família universal, nós passaremos a refletir melhor quando nós dizemos Pai Nosso. Então, Pai Nosso é o Pai de todos, não é apenas o meu pai ou o pai da família, é o Pai de todos.
E assim nós vamos reconhecendo a humanidade como sendo a nossa família. Enquanto isso não acontece, nós vamos aprendendo através da nossa família consanguínea, como sendo a nossa pequena humanidade, até nós ampliarmos os nossos horizontes para maiores e melhores entendimentos. Agora eu vou apresentar mais um livro. O livro chama-se A Voz do Silêncio. Então, A Voz do Silêncio, ele foi escrito por Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, ela foi filósofa do século XIX e traz a sabedoria do Tibete aqui nesse livro. Esse livro, A Voz do Silêncio, é um livro de filosofia também, onde está escrito aqui embaixo: Pequena, grande enciclopédia da espiritualidade universal. Pequena e grande enciclopédia da espiritualidade universal. Tem ensinamentos profundos também. Da mesma forma como um profeta, que ele é fininho, esse livro também é fininho, mas também com ensinamentos muito profundos. Nesse livro, ela fala sobre muitas coisas. Dentre as várias coisas, ela fala sobre a heresia da separatividade. O que é a heresia da separatividade? É dizer que as coisas são separadas, é entender as coisas como sendo separadas. Ela diz que muitas pessoas aplicam essa heresia da separatividade. Quando se aplica a heresia da separatividade, é onde tem a origem do egoísmo, da violência, da indiferença. Então, com essa mentalidade da separatividade, nós passamos a acreditar que nossas ações individuais não afetam o globo. E nós vimos agora há pouco que o erro de uma pessoa afeta as outras pessoas do globo. Então, quando nós aplicamos essa heresia da separatividade, nós reconhecemos ou nós entendemos que nós somos uma célula à parte da natureza e de todo o resto dos seres. É um processo onde tem um ganha e perde, e não um ganha-ganha. O que é um ganha e perde? Então, para eu poder me beneficiar, você precisa perder, ou vice-versa. Isso é o ganha e perde, quando existe a heresia da separatividade. Diferente do ganha-ganha. Para eu me beneficiar, você também tem que se beneficiar. Esse é o verdadeiro ganha-ganha. Eu peguei aqui uma pirâmide que eu trouxe de Cancún, lá do México. Essa daqui é uma miniatura da pirâmide de Chichén Itzá, lá em Cancún, no México. Então, se nós olharmos essa pirâmide, ela tem 4 faces. Então, imaginem que nós estamos aqui embaixo da pirâmide. Então, quando nós estamos embaixo da pirâmide, aqui nessas escadas, nós estamos longe um do outro. Só que quando nós começamos a subir a escadaria, nós vamos nos aproximando. Então, quanto mais nós subimos, mais nós nos unimos. Então, se nós descemos, nós nos afastamos. Se nós subimos, nós nos unimos. Então, ao subirmos, nós convergimos, nós nos unimos. E quando nós descemos, nós nos separamos. Então, quanto mais elevada a nossa consciência, mais nós vamos estar próximos à unidade. Enquanto que, se nós tivermos uma consciência mais baixa, nós vamos estar mais afastados da unidade. Então, a oração, ela é um movimento que nos mantém ligados a uma tela cósmica. Então, estamos todos interligados de alguma forma. Então, quando nós rezamos, nós nos encontramos no ar com aqueles que rezam àquela mesma hora. E que, se não tivesse a oração, nós não encontraríamos a pessoa. Então, a física quântica fala de entrelaçamento quântico, fala de emaranhado quântico, fala de sintonia, onde nós estamos envolvidos em uma grande rede mental.
Então existe uma grande rede mental que nos auxilia quando nós fazemos uma oração. Nos ligamos a essa rede. Então vamos entender um pouquinho mais como que funciona. Então no oceano existe o fenômeno da maré, o sobe e desce. Então é onde as águas buscam um equilíbrio. Na planta existe a fototaxia ou fototropismo, ou palavra difícil, né? Tive que buscar no dicionário para entender o que era isso. Então aquela planta que quando tem a claridade ele muda de direção para ir em encontro à claridade, em encontro ao sol, por exemplo, o girassol, ou uma planta que nós temos dentro de casa, ele procura a claridade para ele poder crescer. Então na planta existe essa mudança de orientação ou anseio que o vegetal tem, que faz com que ele se levante para a luz, incorporando assim os seus princípios como planta. Então no caso do animal, ele tem um instinto de curiosidade, de indagação, e esses instintos servem como alicerce para as primeiras manifestações de inteligência. E nós, vamos supor, um professor, para dar aula, antes de dar aula, planeja a aula. Um médico, para sanar determinada moléstia, busca o estudo. Um administrador, para realizar um serviço ou outro serviço, ele se programa previamente. Então, um engenheiro que vai realizar determinada obra, ele vai se envolver na confecção de uma planta antes de realizar a obra. Uma cozinheira ou um cozinheiro, antes de elaborar o prato, vai preparar todos os ingredientes para que possa realizar aquele prato, para que possa elaborar o prato. Em todas essas situações, aqui são alguns exemplos, mas em todas essas situações existe o processo da oração. Como assim processo da oração? Quando nós realizamos o trabalho, nós estamos utilizando esse processo da oração, refletindo na própria mente os propósitos que fluem do plano invisível. Então, nós mentalizamos antes de nós realizarmos a tarefa. Quando nós mentalizamos, nós nos conectamos a essa grande teia mental, essa grande rede mental que existe. E assim nós recebemos os eflúvios, as inspirações, as intuições em forma de imagens, que vêm como imaginação ou como mentalização, antes de nós manifestarmos esse nosso pensamento no mundo. É o que Platão falava de mundo das ideias. Primeiro nós criamos na nossa mente, para depois nós materializarmos aqui no plano físico. Então, quando nós oramos, nós estamos nos identificando com a maior fonte de poder de todo o universo. Absorvemos as reservas e retratamos essas reservas nas leis de renovação e também de evolução que governam a vida. Então a prece liberta de nós as energias que estavam ocultas ou estavam desconhecidas no nosso coração. Então nós buscamos no alto essas energias, as inspirações, e dentro de nós encontramos aquelas energias que estavam ocultas ou estavam desconhecidas por nós. E assim nós produzimos, transformamos todas essas imagens no nosso desejo, através do nosso pensamento e da nossa vontade, materializando esse nosso intento. Então todos nós somos como um cano de água, sendo intermediários entre o céu e a terra. Gibran, nesse mesmo livro, no capítulo Oração, ele fala assim que Deus não ouve as nossas palavras, a não ser quando Ele próprio as murmura através dos nossos lábios. O que significa isso? Significa que nós vamos ser realizados ou vamos ser atendidos nas nossas orações desde que nós estejamos em sintonia com os desejos de Deus, que desde que nós tenhamos sincronicidade com os desejos de Deus, que nós estejamos em ressonância
com Deus, ou entre o universo e nós. Então, da mesma forma, quando nós fazemos uma prece que parte do nosso coração, nós assimilamos as inspirações que nos ajudam no nosso discernimento, nos fortalecem, também nos acalmam, nos iluminam e também nos faz refletir na nossa própria necessidade de renovação. Se nós entendermos isso, nós não vamos nos exceder nas nossas aflições e vamos assim fortalecendo a nossa fé, que a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então nós estamos falando de fé raciocinada e não da fé cega. Então a fé raciocinada vem da dúvida raciocinada. E é aquela dúvida que nós geramos quando buscamos uma resposta de forma honesta ou de forma sincera. E a etimologia da palavra fé vem de fides, que significa fidelidade, confiança. Então essa fidelidade não significa adoração perpétua, significa sim espírito de serviço no bem. Então algumas plantas nascem para o serviço de um dia. Grandes árvores destinam-se ao serviço por vários anos. E existe uma frase que diz assim: conhece-se a árvore pelos seus frutos. Que cada um de nós possa produzir bons frutos durante o ano todo, não só em determinadas épocas do ano. Então a Lúcia Helena Galvão, ela diz uma frase assim, que sempre quando nós realizamos algo pela humanidade, estamos sendo intermediários entre o céu e a terra. E aí está a oração. Está a base da oração. E agora eu vou falar de um outro livro. Hoje é dia dos livros, né? Então vou falar sobre esse livro de Gregg Braden, O Efeito Isaías. Gregg Braden, ele é biólogo, ele é físico quântico e escreveu esse livro, O Efeito Isaías, baseado nas escrituras de Isaías. Então onde que ele buscou essas fontes? Ele buscou nos manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos, que foram centenas de textos e fragmentos de textos antigos com escrituras que foram descobertas nas cavernas de uma região chamada Qumran, lá no Mar Morto. Esses manuscritos foram descobertos no final da década de 40 e década de 50. Então lá contém várias obras de escrituras de 2000 anos atrás. Então 2000 anos atrás mais ou menos envolve desde o ano 2 a.C. até o ano 70 depois de Cristo. Então ele fala assim, que quando nós fazemos uma prece, ela tem uma linguagem. Nossa, que interessante, né? Ele põe esse ponto. Qual a linguagem da prece? Ele fala que o segredo da prece está além das palavras, está além dos rituais, além da repetição de textos. Então ele diz que o segredo da prece está além das palavras, além dos rituais e além da repetição de textos. E a linguagem da prece envolve emoção, pensamento e sentimento. Olha só que interessante, a linguagem da prece envolve 3 coisas: emoção, pensamento e sentimento. Mas emoção e sentimento não são a mesma coisa? Se a gente olhar no dicionário, eles vão falar que são mais ou menos a mesma coisa, mas eles têm uma pequena diferença. Então, uma emoção, ela é uma reação do cérebro a um determinado estímulo. Por exemplo, quando sentimos alegria, vemos alguma coisa e nos sentimos alegre, ou quando nós ficamos surpresos com alguma coisa, ou quando vemos algo e ficamos com raiva,
ou quando vemos algo e sentimos pânico, isso é emoção. Isso são as emoções. E as emoções podem ser consideradas como uma fonte de poder que nos impulsiona para os nossos objetivos na vida. Então essa energia das emoções, que é através dessas energias das emoções que nós alimentamos os nossos pensamentos, que as tornam reais. Mas o poder da emoção, ele pode ser disperso e pode ser sem direção. É por isso que é importante a presença do pensamento. Então é necessário a emoção, é necessário ter o pensamento. E o pensamento que vai dar direção para a emoção, dando vida à imagem dos nossos pensamentos. Então o pensamento pode ser um sistema condutor, que direciona a nossa emoção. Então o pensamento está diretamente ligado à nossa imaginação. Então, na ausência de emoção, não existe energia para nós concretizarmos os nossos pensamentos. Então, sempre quando nós vamos realizar alguma coisa, nós precisamos envolver as nossas emoções para concretizar os nossos pensamentos. Então, falei da emoção, falei do pensamento, faltou o sentimento. O sentimento, ele é o resultado de uma experiência emocional. Por exemplo, quando vemos alguma coisa, vamos ter uma emoção e aquilo pode se transformar em nós em um sentimento de amor, um sentimento de ódio, um sentimento de compaixão, um sentimento de decepção. Então, o sentimento é o resultado de uma experiência emocional que nós tivemos. E o sentimento, ele só pode existir na presença do pensamento e da emoção. Então tem que ter a emoção e o pensamento para que nós possamos sentir alguma coisa. Então, quando nós atraímos ou repelimos pessoas ou situações e condições que nós vivenciamos, temos que olhar para os nossos sentimentos para entender por que disso. E esse é o grande desafio do nosso desenvolvimento pessoal. Reconhecer quais pensamentos e emoções são representados como sentimentos. Então, avaliar quais emoções que nós estamos transformando em sentimento. E entender o porquê de tudo isso. Então, para muitas pessoas, as orações obviamente funcionam, mas para outros não. Então, depois de meses repetindo orações, não obtendo resultados, as pessoas deixam de fazê-las. E esse antigo modelo de pensamento que está nesse livro, está nas cartas de Isaías, do profeta Isaías, ele traz esse modelo de pensamento, emoção e sentimento, que pode ajudar a cada um de nós a compreender o que aconteceu ou deixou de acontecer. Então tem a questão da eficácia da prece. Então, atualmente nós temos computadores que processam informações muito mais rápidas do que aqueles computadores da década de 80. Temos o forno de micro-ondas que fervem a água muito mais rápido do que os fogões tradicionais. Então, com tudo isso, nós aguardamos com impaciência a espera dos resultados das nossas orações. Fazemos uma oração e queremos ter resposta rápida para aquilo. E se elas não são atendidas imediatamente, nós achamos que essas orações não funcionaram. Então, como que nós podemos entender essas orações que não funcionam? Então, às vezes nós fazemos orações e elas não funcionam. Como entender isso? Então, vou pegar a história de Gregg Braden, que está nesse livro. Ele diz assim que ele teve uma experiência com David, ele chamou de David, lá no deserto do Novo México. Provavelmente David, assim como ele relatou em outras obras, ele deve ser um descendente dos índios que vivem naquela região do Novo México. Então ele teve uma experiência com David, lá no deserto do Novo México. Então ambos estavam caminhando pelo deserto, onde o cenário em volta parecia igual. Eles ficaram caminhando, e o cenário sempre parecia igual, embaixo do sol do meio-dia.
Mas aí teve um determinado momento que David conseguiu identificar um ponto onde eles pararam para que David pudesse rezar a chuva. Porque lá naquela região fazia muito tempo que não chovia e a região estava muito árida, estava muito seca. Então depois que o David rezou a chuva, naquela mesma tarde a chuva começou a cair, chegando a causar alagamentos. Então David ele explicou que era preciso primeiro ter a sensação daquilo que desejava que acontecesse. E assim, dessa forma, se planta uma semente de um novo caminho. Quando se faz uma oração com aquela sensação de que nós desejamos que aquilo aconteça, nós estamos plantando uma semente de um novo caminho. Então eu falei semente de um novo caminho. Vamos entender isso. Então a prece, ela transforma-se em agradecimento pela oportunidade de escolher qual a criação que desejava viver. Então, em meio dessa gratidão, ele respeitava todas as outras oportunidades. Então o que ele estava fazendo é fazendo uma oração e considerando aquela oração como sendo uma das possibilidades que poderia acontecer. Então, se por exemplo as chuvas não tivessem começado, David teria considerado aquilo lá como a ausência delas, como parte da sua oração. Ou seja, a ausência da chuva como parte da sua oração e não como um sinal de fracasso. Então ele fez uma oração, dando uma possibilidade para que aquilo pudesse acontecer. E David não impunha condições para que a chuva acontecesse. Então essa fé, essa confiança de David, que era que ele tinha plantado uma semente de alguma possibilidade em algum lugar da criação, que poderia germinar em algum momento. Então é importante a gente lembrar que quando nós estamos em sofrimento e ficamos com raiva, vamos ter algumas reações no nosso corpo. Enquanto que se nós passamos por um determinado sofrimento e sentimos compaixão, vamos ter outro tipo de reação no nosso organismo. Então nesse mesmo livro, ele diz assim, que foi feita uma pesquisa em 1995 e foi publicado num jornal científico, no Jornal de Avanços em Medicina, os efeitos fisiológicos e psicológicos da compaixão e da raiva. Então existe uma substância chamada assim imunoglobulina salivar. Nome difícil, né? Imunoglobulina salivar, que é um anticorpo encontrado no muco. E ele nos defende das infecções nos tratos aéreos superiores, nos tratos gastrointestinais e também no sistema urinário. Então ele é um anticorpo que é produzido pelo nosso organismo. Então o que essa publicação científica ela identificou? Que os níveis desse anticorpo, eu vou chamar de anticorpo porque é difícil falar imunoglobulina salivar. Então esse anticorpo ele está em níveis mais elevados no nosso organismo quando temos menor incidências de doenças infecciosas nas vias aéreas. Então quanto mais o nosso nível de anticorpo, menos doenças infecciosas ou menos tendências a doenças infecciosas. E aí foi feito um teste também com a raiva, onde se produziu um aumento na perturbação do ânimo e também na taxa cardíaca, mas não aumentou esse anticorpo, não aumentou esse nível de anticorpo. Enquanto que quando o corpo ele era submetido a emoções positivas, produzia um aumento significativo nos níveis desse anticorpo. Então uma coisa interessante que foi descoberta é o seguinte, que
Examinando esses efeitos por um período de 6 horas, foi observado que, quando ocorria a raiva, ele inibia esse anticorpo de 1 a 5 horas depois dessa experiência emocional de raiva. Então, se a gente passa por um momento de raiva, nós podemos estar deixando de produzir esse anticorpo entre 1 a 5 horas. E o anticorpo é uma coisa muito importante que nós precisamos produzir nesse período que nós estamos agora, mas na nossa vida também, mas principalmente nesse período que nós estamos atravessando globalmente, nós precisamos ter o sistema imunológico mais fortalecido. Então a raiva, ele vai diminuir o nosso sistema imunológico, enquanto que a compaixão, os pensamentos positivos vão aumentar e melhorar o nosso sistema imunológico. Então, quando nós vivemos como se o mundo lá fora estivesse separado de nós, nós abrimos uma porta para um sistema de crenças e julgamentos. E assim nós vamos gerando reações químicas no nosso organismo. Nós vamos enxergando o mundo em termos de germes bons e germes ruins. E é no mundo assim que o nosso corpo se torna uma zona de combate, criando campos de batalhas biológicos que apresentam como males e doenças. Então, por isso que é importante nós entendermos que o mundo lá fora, ele não está separado do mundo dentro de nós. O que está lá fora está dentro de nós. O que está dentro de nós está fora. Então, quando nós produzimos alegria, ou quando nós temos alegria, nós produzimos mais esse anticorpo, produzimos mais substâncias imunizantes e propiciam também um constante equilíbrio no nosso organismo. E interessante também que quando nós rimos, como forma de nós expressarmos a alegria, nós estimulamos os músculos faciais e os músculos gerais e nós eliminamos as toxinas prejudiciais acumuladas em nós. Só que isso não vale para aquela gargalhada estridente, gargalhada nervosa, descontrolada, e sim aquele riso gostoso, riso que nós estamos expressando alegria. Isso vai eliminando as toxinas prejudiciais e vai produzindo mais essa imunoglobulina salivar e melhorando o nosso sistema imunológico. Então, para finalizar aqui, já para os finalmente, por que nós devemos orar? Então, a oração para nós é o que a água é para a semente. Então a oração para nós é o que a água é para a semente. Encontrei essa frase aqui nesse livro, O Efeito Isaías. Como assim a oração para nós é o que a água é para a semente? Então a semente de uma planta já é um todo, completa em si mesma. Agora, em condições favoráveis, essa semente pode sobreviver durante centenas de anos sob essa forma de semente, com uma concha rígida, protegendo uma possibilidade maior. Apenas na presença da água, ela vai realizar a maior expressão da sua vida, brotando e se tornando uma planta. E nós também somos como uma semente. Nós chegamos a esse mundo como um todo, completos em nós mesmos. Nós carregamos a semente de algo maior. E no decorrer dos desafios da nossa vida, esse tempo que nós passamos com os nossos semelhantes, nós vamos despertando no nosso interior grandes possibilidades de compaixão e amor. E é na presença da oração que nós desabrochamos todo o nosso potencial. Quando nós canalizamos do alto energias para a realização da nossa missão aqui na Terra. Eu comentei que quando nós canalizamos do alto essas energias para a realização da nossa missão aqui na Terra, nós estamos orando. Então, o que significa isso? Quando nós canalizamos do alto as energias para a realização da nossa missão na Terra, nós estamos orando. Khalil Gibran, ele afirmou que o trabalho que nós realizamos na vida é o nosso amor
tornando-se visível. Então, cada vez que nós realizamos uma atividade no bem, nós estamos fazendo uma oração. Cada vez que nós estamos sintonizados com os desejos de Deus, nós estamos fazendo uma oração. Então, quando nós fazemos um pedido, fazemos uma oração pedindo algo, se nós estivermos em sintonia com os desejos de Deus, nós seremos atendidos. Agora, se nós não estivermos em sintonia com os desejos de Deus, nós não seremos atendidos, porque nós somos atendidos no que nós precisamos e não no que nós queremos. Então, espero que nesse profundo vídeo que eu apresentei para vocês hoje, nessa live com muitos ensinamentos aqui que eu busquei em vários livros, que estou compartilhando aqui com vocês, espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar já na prática do seu dia a dia. E você que está assistindo essa live ou a gravação, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e para eu saber também se eu estou no caminho certo e se teve alguma parte do vídeo que te chamou mais a atenção. Se tiver alguma crítica, também escreva nos comentários, que assim eu vou melhorando o conteúdo dos meus vídeos. E se você acha que esse conteúdo foi bom, se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, curta também, divulgue esse vídeo. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado quando eu fizer as minhas próximas postagens. Então, gratidão a todos vocês. E espero vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo, promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu estarei transmitindo essas lives simultaneamente via YouTube, via Facebook e via Instagram, sempre com um novo conteúdo, e espero vê-lo ou espero vê-la nessas lives. Muito obrigado a todos vocês e boa noite a todos. A Vânia escreveu aqui: o pouco que eu vi já me ajudou, foi muito bom, minha gratidão. Muito obrigado, Vânia. Que bom, fico feliz que te ajudou. Que bom. A Andréia escreveu: o conteúdo foi muito edificante. Gratidão pelos seus ensinamentos. Boa noite. Muito obrigado, Andréia. Gratidão a você também. A Alderize escreveu: maravilhosa live. Compartilhei, aprendendo a fazer orações. Gratidão. Obrigado, Alderize. Gratidão a você também. Gratidão a todos e a todas que estão assistindo esta live. A Sueli Pereira escreveu aqui: que pena que acabou, estava maravilha. Obrigado, Sueli. Então, agradeço a todos que ficaram até o final dessa live, que puderam também proporcionar a mim essas trocas de experiências, que vocês pudessem também trocar, fazer os comentários. E agradeço a todos vocês. A Dilma Horn escreveu: seus vídeos são ótimos, encontrei você há pouco, mas estou assistindo a todos os outros, obrigada. Sou de São Leopoldo. Obrigado, Dilma. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Dilma. A Cristi e Ayrton escreveram aqui: obrigada, amigo Hugo, boa noite. Cristi e Ayrton, gratidão. Gratidão a vocês, Cristi e Ayrton. Muito bem, então vamos encerrando aqui. Espero vê-los na próxima live, segunda-feira, às 19h19. Boa noite a todos. De novo, gratidão a todos vocês. Boa noite.